Quando a gente pensa nas nossas mães, a gente sabe que elas são, sem sombra de dúvida, fruto de um amor que a gente não consegue compreender. O amor de uma mãe é algo incalculável, o amor de uma mãe é algo incompreensível, porque quanto mais ela doa, mais ela tem. Amém, minha gente? É impressionante porque quanto mais ela se desgasta pelo filho, mais ela tem força para amar, e quanto mais ela sofre, mais ela consegue ser aquilo que ela sempre foi sonhada por Deus para ser. A vocação à maternidade é um dom que a gente entende, e a Bíblia mesmo compara a expressividade do amor de Deus com o amor que a mãe dá para um filho. A Bíblia diz que Deus é como uma mãe que ama. E é impressionante porque quando a gente vai ver desde o Antigo Testamento, a gente percebe que essa expressividade ela é concreta. O Salmo inclusive vai dizer que Deus, tu me tocaste no ventre materno, o Senhor me teceste. Você imagina a comparação que Deus criou o mundo, não foi com um estalo, foi somente com a sua boca. Ou seja, Deus criou todas as realidades pelo verbo divino, pelo próprio Cristo, somente por falar. Mas somente em um lugar Deus tocou a sua mão, e a Bíblia diz que esse lugar sagrado se chama o seio materno. Ou seja, você que é mãe, você recebeu o toque de Deus. Então nós precisamos honrar demais a você que é mãe. A gente precisa dizer muito mais do que reconhecer, a gente precisa expressar o quanto a gente ama a vocação de cada uma das senhoras, de cada uma de vocês, mãe, e que a gente quer dizer o quanto a gente ora, abençoa, e quanto a gente ama vocês. Ouvindo hoje, então, a Bíblia falar sobre o momento último da vida de Jesus aqui na terra, a gente meio que é convidado pela liturgia a alinhar a nossa vida com a vida de Deus. Amém, minha gente? A vida de nosso Senhor Jesus não terminou na cruz. O mistério salvífico perpassa a cruz, encontra a ressurreição, encontra um período de formação dos discípulos, quando ele aparece aos discípulos, e finda assim com o momento em que ele sobe aos céus. É um momento maravilhoso, porque convinha que aqueles que tinham enxergado o sofrimento de Jesus, a flagelação e a crucificação, também pudessem testemunhar o momento glorioso em que ele sobe para o céu. Isso, queridos irmãos e irmãs, nos faz de fato pensar sobre a nossa salvação. E aqui seria interessante que todo mundo pudesse parar o que está fazendo, inclusive você que está em casa, pare tudo o que está fazendo, porque a gente precisa falar sobre a nossa salvação. Eu quero encorajar vocês a poderem assistir as duas pregações dos 2 domingos anteriores, começando com a domingo de 15 dias atrás, à noite, pregação de domingo à noite, de 15 dias atrás, onde eu falei sobre salvação, e também no domingo passado à noite. Foi uma pena que no domingo de manhã, das 7 horas da manhã, não gravou a pregação, e à noite o padre já estava bem cansadinho, mas você vai entender a mensagem. E hoje, de novo, Deus está chamando a gente a parar e pensar sobre a nossa salvação. Desculpe dizer para você, mas você não pode parar para pensar sobre a tua salvação quando alguém morre, ou quando você vai no cemitério. Isso seria muito medíocre, tá certo? Hoje, a igreja está dizendo o seguinte: Cristo, cabeça, subiu ao céu, e nós que somos os seus membros, haveremos de também percorrer o mesmo caminho. Talvez você possa estar convencido de que você vai para o céu, por conta da misericórdia de Deus, mas eu quero dizer para você, esteja muito atento e cuidado, porque nós vamos para o céu sim pela misericórdia de Deus, mas nós precisamos fazer por onde? Amém, minha gente? Ou seja, não adianta dizer o contrário, filho de peixe, peixinho é. A Bíblia está lembrando e está cobrando que a gente deve ser como Cristo. Se o Cristo subiu de uma forma gloriosa, com o final de sua vida, ele cumpriu todas as missões que o Pai deu. A primeira questão que a gente pode ter hoje é: eu estou cumprindo também as missões que Deus me deu? Porque é bonito demais a gente colocar tudo na conta de Deus. Não coloque tudo na conta de Deus. Cuidado, e mergulhe um pouco mais, para você não ficar decepcionado quando chegar no céu, no dia do seu juízo. A misericórdia de Deus abraça a nossa fragilidade, mas a gente precisa cooperar com a nossa salvação. Isso significa, queridos irmãos e irmãs, que a gente precisa cuidar de olhar da nossa salvação. Porque quando a Bíblia disse, olha,
Se ele é a cabeça e subiu, nós que somos os membros haveremos de ter esse mesmo destino. A gente já entendeu isso, padre. A próxima parte quer dizer, se ele foi até o final, e aí eu posso dizer para você, ele não ficou se vitimizando, ele sabia tudo o que ia sofrer, e ele considerou os sofrimentos como algo necessário, porque algo grandioso haveria de ser aberto e concedido para toda a humanidade, que seria a salvação. E hoje você pode olhar a realidade crua da sua vida e enxergar a tua enfermidade. Quantos pensamentos confusos, quantos problemas de ansiedade, quantos problemas de depressão, quantos problemas de separação, de traição, de falta de emprego, quantos problemas que você tem para chegar ao final do mês e pagar suas contas, quantas realidades difíceis para a educação do seu filho. Não importa o que você está vivendo, a Bíblia está lembrando a cada um de nós, ele cumpriu com a missão dele e ele foi fiel. Isso significa que também nós precisamos olhar hoje e dizer, eu preciso cuidar da minha salvação. Chega de pensar e colocar tudo na misericórdia de Deus, eu preciso cuidar disso. E aí, queridos irmãos e irmãs, eu preciso dizer o segundo ponto dessa pregação, que é muito prática. Eu não posso me acomodar. É a segunda leitura mesmo que nos diz, olha, vocês precisam atingir a estatura de Cristo. E toda vez que eu escuto isso, eu quero lembrar e partilhar com vocês uma coisa interessante. Eu lembro da minha infância. Toda vez que eu escuto que a gente precisa atingir a estatura de Cristo, eu lembro, e talvez alguns de vocês devem ter na sua casa até hoje, quando o filho começa e completa um ano, a mãe coloca o filho na parede e risca aqui assim, não é? E aí depois de 2 anos vai riscando. Se você tem um irmão mais velho, eu lembro que eu era pequeno, eu olhava assim, os riscos do meu irmão mais velho, eu falei, caraca, será que eu vou atingir a estatura dele? E aí quando completava, eu ia correndo para lá, para minha mãe marcar, para ver se eu estava um pouquinho mais alto, ou se eu tinha conseguido atingir a estatura do meu irmão. E meu irmão que faleceu, ele era muito alto, e eu ficava todo feliz, quando eu completava meus anos, e ficava lá, riscando, e estava lá junto do meu irmão, porque eu tinha muito orgulho dele. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando a gente transfere isso para a nossa realidade espiritual, a gente tem que ter essa capacidade de perceber quanto tempo eu estou seguindo a Jesus, quanto tempo eu tenho andado na igreja, eu tenho me transformado em uma pessoa melhor, eu tenho sido uma pessoa com coração oferente, porque eu estou preparando de fato, juro para vocês que eu estou preparando uma mensagem sobre o homem do alto e o homem de baixo que habitam dentro de nós. E uma coisa que Deus tem revelado no meu coração é o quanto tempo a gente tem gastado para ser apenas o homem de baixo. Essas duas realidades eu preferi não colocar o homem espiritual e o homem mundano, não quero falar sobre isso, mas eu quero falar sobre a capacidade que a gente tem de ser aquele que devemos ser homens do alto, mulheres do alto. Ou seja, como que eu vou então atingir essa estatura? Porque Cristo é muito alto, a Bíblia diz que Ele é perfeito, Ele é santo, e a gente reconhece isso, amém? Beleza? E a gente então começa a perceber. Eu aprendi o seguinte, que essa estatura ela é alcançada, e aí eu posso partilhar com você? Às vezes eu brigava, eu queria ter logo esse tamanho, e aí eu percebi uma coisa, eu precisava de tempo. Só com o tempo eu ia crescendo. Quando a gente pensa na nossa vida espiritual, a gente tem que lembrar isso. Tem que ter e dar tempo. Sem o tempo a gente não consegue crescer. Mas além do tempo, existe uma outra realidade que se chama esforço próprio. A graça de Deus é derramada, mas eu preciso me esforçar. Eu preciso também, lutar. Eu preciso ter a capacidade de dizer, cara, eu quero. Porque quando a gente fala de salvação, a gente está tão confuso com tanta coisa que acontece. Desculpe dizer, quem de nós não tem que equilibrar tantas realidades e tantos compromissos? Isso muitas vezes rouba o foco da salvação. E rouba mesmo. E você toda hora precisa, como na homilia de hoje, alinhar. Por quê? Porque o nosso coração, muitas vezes com o coração do homem de baixo, esquece de ter o coração do alto. E aí eu quero lembrar você que crescer a estatura de Cristo significa comprometer-se com a tua vida em Deus. Seria vergonhoso se você me dissesse que tem 10 anos dentro de uma igreja e que nada mudou na sua vida. Seria mais vergonhoso ainda dizer que você serve ao Senhor e que nada muda na sua vida, e ano após ano é a mesma coisa. Querido, se você não melhora, se você não cresce, se você não tem mais intimidade do que você tinha no ano passado, tem alguma coisa de errado. E com certeza você pode revisitar esses pontos e ver o quanto que você se acomodou, e o quanto você tem se esforçado de verdade para ser salvo, para amar a sua igreja. E desculpe dizer, seria muito medíocre da sua parte se você cuidasse apenas da sua salvação.
Crescer a estatura de Cristo significa, eu vou ser salvo, amém, minha gente? Mas eu vou levar também a minha família. Eu vou ser salvo, mas eu vou também levar o meu amigo, o meu irmão. E aqui eu entro no último ponto que a gente já precisa terminar. Eu preciso ser zeloso com aquilo que Deus me chamou para ser. Olha, existe um desejo de eternidade dentro de nós, tão grande. E esse desejo, ele vem se consumindo. As crianças não se consumam com a vida eletrônica. Cuidado, porque isso só vai adoecer vocês. Isso é importante, vocês precisam aprender tudo isso, mas isso não pode ser o foco de vocês. E os adultos estão caminhando da mesma forma. Existe um desejo dentro de nós de eternidade que vai se consumir quando a gente começar a experimentar esse homem do alto. E a gente vai falar sobre isso depois, nos próximos domingos. Mas eu quero dizer que a mensagem que Jesus disse hoje foi que a gente haveria de receber o Espírito Santo. E esse Espírito Santo iria nos enviar para sermos discípulos. E no Evangelho a gente escuta os sinais daqueles que são discípulos. Você poderia ficar triste em perceber que na sua vida não acontece nenhum daqueles sinais. Mas enfim, você que recebeu o Espírito Santo, você recebeu a comissão de ir e fazer discípulos. E aí a gente está ouvindo, eu preciso desejar o céu. Eu não posso me acomodar, mas eu preciso crescer a estatura de Cristo. E por último, eu preciso ser zeloso com a missão que Deus me deu. Se eu recebi o Espírito Santo e eu sou enviado para o ide e cuidar, ide amar, ide fazer discípulos, eu preciso fazer. E eu posso dizer para você, seria estranho se você visse um peixe que não sabe nadar. De igual forma, seria estranho você olhar um cristão que não é apostólico, que não deseja, que não cuida, que não quer fazer nada. É estranho, é impossível. O que eu quero lembrar com tudo isso, queridos irmãos e irmãs, o amor de Deus abraça a gente hoje de tal forma, que você olhar para o seu lado e dizer assim, padre, não tem ninguém. Ou se você pode dizer assim, padre, tem 99,9 pessoas não estão preocupadas em salvar almas. Eu quero dizer, eu não estou preocupado com as pessoas que não querem salvar almas, mas eu estou preocupado com aquilo que Deus falou no meu coração e chamou a mim para fazer. Então a primeira coisa que você deve fazer é cuidar de você para a sua salvação e depois cuidar da salvação da sua família. Não fica esperando que a providência, que a misericórdia de Deus vai te levar para o céu sem que você faça nada, porque isso não vai acontecer. É importante que você guarde hoje, num dia tão especial, que Deus nos chamou aqui para alinhar esse ponto e dizer o quanto a gente precisa se abrir à graça de Deus. De tantas coisas importantes que eu gostaria de falar, eu não vou me alongar, mas eu queria contar uma história. Exatamente nesse dia em que Jesus sobe ao céu, na ascensão do Senhor, à medida que Jesus ia subindo para o céu, a terra ia se escurecendo. E quanto mais ele subia, mais a terra ia ficando numa grande escuridão. E estava vindo um anjo, que Deus tinha enviado numa missão. E o anjo ficava assustado, porque ele estava acostumado a vir na terra e estava tudo claro enquanto Jesus estava. E de repente, naquele dia, quando ele descia, ele mais via tudo escuro e Jesus subindo, até que ele segurou lá na barra do manto de Jesus e disse, nosso Senhor, o que está acontecendo? Eu estou vendo a terra em plena escuridão e o que eu estou vendo são apenas feixes, poucos feixes de luz. O mundo vai viver na escuridão. E nosso Senhor disse, não, ali estão a minha mãe e os meus discípulos. E o anjo muito preocupado disse, mas estão muito escuro. E aí Jesus disse, aquelas pequenas faixas de luz, eles vão cuidar de iluminar todo mundo. E o anjo preocupado ainda disse, sim Senhor, eu entendo, eu confio na sua palavra, mas e se falhar, qual o plano B? E Jesus disse, se eles falharem, nós não temos um plano B. Olha, eu não quero que isso fique como uma pregação que soe legal ou boa para os seus ouvidos, mas eu quero que você de fato tome uma propriedade no nível espiritual e perceba, somos nós que Deus conta para espalhar a sua luz no mundo. Amém, minha gente? Olha, se você não se deu conta, ou se você não estava espiritualmente preparado para essa pregação, volte a ouvir ela depois em algum outro momento, mas guarde no seu coração que essa mensagem não é para a pessoa que está do seu lado, essa mensagem é para você. Aí você pode dizer assim, padre, eu estou aqui pela primeira vez nessa igreja, que bom, é a melhor forma de poder te acolher dizendo a verdade. Deus conta com você, Deus conta com cada um de nós. A nossa vida foi criada com o propósito de amar, de cuidar de pessoas, e você está aqui para isso. Se você que está aqui, imagina que não era para você, com certeza Deus não faria você chegar até esse lugar, mas Deus te trouxe aqui exatamente por isso. Ele quer provisionar o seu coração, não de qualquer forma, não com a tua inteligência apenas, não com a tua boa vontade, mas pela ação do Espírito Santo.
Amém? Aqueles que foram fortalecidos com essa celebração e que a partir do domingo que vem serão banhados pelo Espírito Santo, vamos transformar todas as realidades de dor, de medo e de morte em coragem. Olhe para o padre, não queira saber se a pessoa do seu lado está preocupada ou não com a salvação. Deus está tocando o seu coração no dia de hoje, dizendo para você: cuide da sua salvação, cuide da salvação da sua casa, ame e zele, não se acomode, cresça a estatura de Cristo. E eu abençoo de modo especial as incansáveis mães que entendem muito bem o que o Padre está dizendo. Queridos, tudo vai passar. Posso ser repetitivo? Eu vou ser. Ainda que você tenha 100 anos bem vividos, ainda que você tenha uma aposentadoria maravilhosa, e você chegue no final da sua vida e diga assim: eu gozei bem a minha vida, eu fiz tudo muito bem. Sabe o que eu vou dizer para você? Que bom se você está com Deus, porque não adianta de nada 100 anos bem vividos, se você não vai ter uma eternidade junto de Deus. Deus está lembrando para você: ame, trabalhe, vá buscar o seu lazer, faça tudo o que você precisa, mas não perca o foco daquilo que é verdadeiramente importante, a tua salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Todos nós somos convidados agora a participar do ofertório. Então você pode ser generoso, onde você estiver, nós vamos passar e nós vamos fazer com que o reino de Deus aconteça. Cantemos o canto das ofertas. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Vamos cantar juntos? Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor.
Saiba, Senhor, que Ele é teu. Meu coração não é meu.